Olá, meu nome é Andrés, sou CEO e fundador da Mutuo Seguros, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O objetivo de hoje é falar para você como se contrata um seguro de carga. São informações básicas, mas extremamente relevantes para quem nunca fez esse procedimento, nunca passou por isso, ou para aqueles que queiram revisitar boas práticas para fazer o processo de contratação de seguro de carga. Primeiro é importante saber, independente da modalidade de seguro que você busca, procure um corretor de seguros, especialmente aqueles que são especialistas na área. Só para vocês entenderem, são diversas seguradoras, cada uma com suas condições diferentes, apresentação de propostas que podem chegar a 45 páginas, ou seja, é um trabalho um pouco exaustivo e você contar com um profissional que vai ajudar você a interpretar e entender e buscar as melhores condições é fundamental. Aí aqueles que têm experiência, obviamente, acabam trazendo esse resultado. E todo o processo de contratação, depois de identificar o corretor especialista em seguro de carga, é preencher um questionário de avaliação de risco. O que é esse questionário? É basicamente o método que a seguradora usa para entender a fotografia da tua operação, ou seja, o que faz, o que deixa de fazer, para onde vai, por onde vai. Ou seja, com esse questionário, a seguradora ela vai olhar para a tua operação, vai fazer uma análise e vai dizer se, olha, eu não aceito, recuso essa operação ou aceito em quais condições comerciais. Cada tipo de operação, cada tipo de transportador tem informações ou tem características diferentes que fazem a seguradora condicionar ou colocar preços diferentes. E as informações mais comuns que são solicitadas nesse questionário são basicamente alguns pontos que eu vou resumir como quantidade mensal de viagens, valor médio transportado em cada viagem. Com essas duas perguntas, a seguradora consegue entender qual é a frequência de viagens que você faz, e aqui não é quantidade de mercadorias que tem numa viagem, sim percursos que você faz, e o valor médio, ou seja, com essas informações, uma multiplicada pela outra, você tem um valor total, ou seja, a seguradora entende qual é o tamanho da sua operação, qual é o valor total em exposição de risco e principalmente ela sabe qual é o valor que você vai gerar de fatura para ela no final do dia. Então, outra informação relevante também é o valor máximo transportado em uma única viagem. O que a seguradora quer saber quando ela faz essa pergunta? Qual é a maior exposição em uma única viagem que este transportador tem? Ou seja, ela precisa saber que se tu tem uma média de valores de 50 mil reais por carga, se tu vai fazer uma operação de R$1 milhão máximo, então assim, alguma coisa precisa ser ajustada. Se isso é frequente ou não é frequente, essas informações e detalhes são extremamente relevantes. Outro ponto é detalhe das principais rotas realizadas pela transportadora. A apólice dificilmente vai te impedir de viajar para um ou outro estado do Brasil, falando aí numa apólice de transporte nacional, ou RC-TRC, ou RC-FDC, não te limita as rotas, mas no momento da contratação a seguradora precisa entender quais são elas, porque ela vai avaliar a qualidade da rota, a distância, histórico que aquela rota tem, e de algum tipo de evento, de acidente, tombamento, incêndio, o que for. Então a seguradora precisa entender, e é claro, depende também se você quer só uma apólice de acidente, que tenha cobertura de acidente, ou uma apólice de roubo. Então tudo isso influencia na análise daquilo que a seguradora vai te passar como preço. Detalhamento das mercadorias. Aqui muita gente, e como a gente trabalha no dia a dia, vê que as transportadoras não se atêm a detalhar muito a sua operação. Isso é uma falha, porque é assim que a seguradora entende melhor o seu risco. E quanto mais clareza, e segurador funciona da seguinte forma, quanto mais entendimento ela tiver da tua operação e do que tu carrega, melhores as condições. Seja por um preço mais barato ou por um preço justo quando existe uma alta exposição de risco, como eletrônicos, por exemplo, para quem transporta aí aparelhos eletrônicos de forma geral. Então, essas são as principais informações, mas há outros fatores que impactam muito nessa análise de contrato. Primeiro, antes de mais nada, a atividade do CNPJ precisa estar elencado como uma atividade de transporte rodoviário ou, eventualmente, agenciamento de carga, ou seja, tem que ter esta atividade como não necessariamente como principal, mas precisa estar elencada. Vocês precisam tirar a NTT no CNPJ, ou seja, não é a NTT do veículo, e sim do próprio transportador. Tá?
E há outras coisas, né? É histórico de acidentes não só da sua transportadora, mas das mercadorias, ou de quem carrega mercadorias similares, transportadores que fazem coisas similares. Outras informações muito relevantes também é a qualidade da frota, se são só veículos próprios, se são veículos agregados, se são veículos autônomos, e as próprias informações de operação, se tem gerenciamento de risco, se é algum embarcador exclusivo, enfim, são detalhes que são muito relevantes nesse processo de contratação de seguro. É importante, cada seguradora tem um processo diferente de orçamento. Cada seguradora tem um histórico diferente em alguns tipos de mercadorias, alguns perfis de transportadores. Eu falo isso porque algumas seguradoras vão te retornar em até 24 horas essa cotação, algumas podem levar até 15 dias. Tá? Claro, esses são alguns casos bem pontuais no mercado, mas de qualquer forma você pode esperar que para ter alguns orçamentos, uma base de orçamentos bem relevante, tu precisa ter pelo menos 5 dias úteis para que todas as seguradoras possam se manifestar em relação a isso. Feito isso, a seguradora, aceitando o teu risco, ela emite uma proposta. Essa proposta é muito bom ficar muito atento a todas essas condições. Isso vai ser tópico de um outro vídeo especificamente de quais são os pontos de que precisa ficar atento a essas propostas, mas aí nisso você consegue comparar elas, não atente somente ao preço final, atente às condições de cobertura, à franquia, a questões de gerenciamento de risco, a outros detalhes que possam influenciar como sublimite, limite reduzido, né? São todas essas siglinhas de sopas de letrinhas que a gente vai com o tempo explicar para vocês aqui no canal e deixar a forma mais clara para vocês conseguirem contratar o melhor seguro de carga. Gente, não quero delongar, é para ser um vídeo super curto. Fico muito feliz que vocês estejam ouvindo até aqui e espero que tenha servido para alguma coisa. E não deixando de esquecer, no final, essa proposta ela precisa normalmente ser assinada e protocolada na seguradora para se ter vigência. É isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima.